Olá, amigo internauta, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Pesquise. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um teste de associação, um dos mais famosos, um dos mais utilizados é o famoso teste Q-quadrado, que é um teste de associação por quê? Porque ele busca verificar uma possível associação entre duas variáveis qualitativas nominais, para verificar se entre um grupo há uma diferença percentual com relação a uma outra variável qualitativa nominal avaliada. Mais uma vez, esse teste hoje nós vamos solucionar aprendendo passo a passo com o software estatístico SigmaPlot 12.0 e a gente vai aprender isso agora. Bom, amiguinho, eu estou aqui com a minha planilha aberta já aqui no software SigmaPlot 12.0. Faz muito frio na tarde de hoje aqui em Bauru. Starbucks, como sempre, me ajudando com esse problema. E para você entender como é que funciona, na verdade, o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado, ele, como eu já disse, ele busca verificar a associação entre variáveis qualitativas nominais. E variáveis qualitativas nominais são características ou atributos que não possuem ordem. O exemplo clássico que a gente encontra em todo livro de estatística, quando a gente pensa em teste Q-quadrado, é aquela busca de associação entre fumo e câncer de pulmão. Fumar ou não, se uma pessoa fuma ou não, essa é uma característica. Fumar, sim ou não, e é uma característica e não há ordem para ela. Não tem um valor menor ou outro maior. É um atributo. E ter câncer de pulmão ou não é a mesma coisa. Tá? Então, normalmente o teste Q-quadrado, classicamente ele é feito nas pesquisas por meio daquilo que a gente chama de tabela de contingência 2x2. É o exemplo do fumar ou não, 2. Ter câncer de pulmão ou não, 2, é uma tabela 2x2. Mas o teste Q-quadrado também pode ser feito por meio de tabelas 3x2, 3x3, 4x4, enfim. Então, nesse exemplo de hoje, eu vou apresentar para vocês a análise estatística de uma situação hipotética em que eu tenho uma tabela 2x2 e uma tabela 3x2, só para exemplificar. Na verdade, a execução é exatamente a mesma no software e a interpretação do relatório também é bastante semelhante, mas é só para você ter uma noção dessas possíveis variações. Tá? Então, no primeiro exemplo hipotético que eu quero dar aqui, eu quero pensar numa pesquisa, por exemplo, em que eu tenha nessa minha amostra aqui dessas pessoas hipotéticas, né, da minha pesquisa, eu tenho homens e mulheres, tá? Maria do Bairro, Michael Jackson, Michael Jordan, Mike Tyson, Nelson Gonçalves, Neymar Júnior, Pamela Anderson, Paulo Oliveira, e aí vai, são homens e mulheres da minha pesquisa, tá? Que estão aqui na coluna 6, gênero masculino e feminino. E esses indivíduos todos eu verifiquei por meio da pesquisa, coluna 16, se eles dormiam bem ou não, tá? É óbvio que nessa pesquisa eu tenho homens que dormem bem ou não, eu tenho mulheres que dormem bem ou não, e aí eu vou querer saber se em termos percentuais, percebeis que o Q-quadrado faz, ele vai me dizer se em algum dos gêneros eu tenho um percentual maior de indivíduos que dormem bem ou não. Vamos supor que eu acredite que as mulheres dormem pior do que os homens, então se essa minha hipótese for verdadeira, eu vou ter um percentual de mulheres dormindo mal maior do que o percentual de homens que dormem mal. É isso que o teste Q-quadrado faz, ele acaba fazendo uma análise percentual, mas ele principalmente vê se essa diferença percentual que vier a aparecer, se ela é estatisticamente significativa ou não. Tá? Bom, então o que eu faço? Eu vou clicar agora aqui no Tests e para fazer o teste Q-quadrado você vai clicar aqui no Rates and Proportions, tá? Taxas e proporções e aqui no teste Q-quadrado, tá? Ok? Clicando aqui no teste Q-quadrado, o teste Q-quadrado ele sempre vai estar nessa função no Data Format aqui no Raw, sempre dado bruto por coluna, tá? E agora eu vou selecionar as colunas que eu quero. Primeiro, coluna gênero, tá? Que é a primeira variável qualitativa nominal que eu busco, e depois variável dorme bem, sim ou não, que é uma outra variável qualitativa nominal. Ou a pessoa dorme ou ela não dorme bem, e essa característica, de novo, ela não possui uma ordem. Tá? É um atributo e não possui ordem. E pronto, terminou minha análise. Agora eu clico aqui em Finish e está aqui o relatório pronto. Tá? A única coisa é que sempre que eu chego nesse relatório aqui no Sigma,
O que eu não gosto dele, e aí ele é um defeito, não me perguntem por que isso acontece, mas ele vem todo desalinhado aqui, o relatório das colunas aqui, masculino, feminino. Então normalmente quando eu faço o Ki quadrado em específico, tá? Eu pego esses dados, olha, eu seleciono tudo, eu dei Ctrl C, tá? E aí eu abro o meu Excel, tá? E aí eu pego esse mesmo relatório, eu jogo no Excel, tá? Então tô aqui com o meu Excel aberto, o Excel que todo mundo tem no computador, e dou Ctrl V, tá? Perdão, Ctrl C, vou aqui no Excel, Ctrl V, tá? O mesmo relatório que veio lá do Sigma tá aqui no Excel. Bom, a primeira questão importante aqui nesse relatório do software, e é a primeira coisa que eu tenho que reparar, é se o valor do P ele foi significativo ou não. Nesse caso, percebam, olha, eu estou até aumentando aqui, ele está me dizendo que o valor do P não foi significativo. Tá? Porque o valor do P é maior que 0,05, o que significa que não há associação. Até a terminologia correta para ser utilizada nesse caso é: não há uma associação significativa. Tá? Não há associação significativa entre as variáveis qualitativas nominais gênero e sono, dorme ou não bem. Tá? Eu não consigo perceber uma diferença percentual significativa nos gêneros com sono. Tá? E aí eu posso olhar esses resultados, e o relatório ele vem apresentado dessa maneira, tanto por coluna quanto por linha. Eu vou só destacar aqui as células para ficar até mais fácil de visualizar. Eu quero que vocês percebam o seguinte: eu vou dar Ctrl C aqui, estou pegando esse relatório com os percentuais, e vou dar Ctrl V aqui, são exatamente a mesma tabela que eu coloquei aqui do lado esquerdo e do lado direito, mas só para ficar fácil de você interpretar o relatório comigo. E esse relatório ele pode vir por coluna, eu vou destacar aqui os dados por coluna, aqui de cores diferentes, aqui em amarelo, e o feminino aqui eu vou colocar em azul, por exemplo, para ficar fácil da gente enxergar. Então vamos interpretar comigo o que significa isso. Na verdade, o que esse relatório me diz é que dos homens, dos gêneros masculinos, tá? Dos indivíduos do gênero masculino da pesquisa, 53% não dormiam bem e 46% dormiam bem. Das mulheres da pesquisa, 42% não dormiam bem, 57% dormiam bem. Tá? Se você for somar o valor das mulheres, 42 com 57 dá 100%. Se você for somar o dos homens, 53 com 46 dá 100%. Então eu tenho dado por coluna com o percentual dos homens. E aí você pode me perguntar: poxa, Heitor, mas eu estou vendo aqui, nos homens 46% deles dormiam bem e das mulheres 57%. Então tem um percentual muito maior de mulheres que dormem bem. E não há diferença? Não há. Tá? Isso é importante você entender. Por mais que em termos percentuais você veja uma diferença percentual dos indivíduos que dormem bem entre os dois gêneros, essa é a beleza da estatística, na verdade. Essa diferença não é grande o suficiente para que você possa afirmar que essa diferença é estatisticamente significativa. Tá? Então eu não posso considerar essa diferença. Na prática é melhor eu dizer que não há diferença ou não há associação entre essas variáveis. Tá? Eu tenho uma postura sempre mais comedida nesse caso. E essa é a análise por coluna, mas eu posso fazer análise por linha também. Eu pego, por exemplo, entre os indivíduos que não dormem bem, vou selecionar aqui as células aqui, tá? Vou destacar aqui em verde, e entre os indivíduos que dormem bem, vou destacar aqui em outra cor aqui qualquer, em amarelo. Tá? Então vamos lá. Agora, independente do gênero, eu posso pegar todos os indivíduos da pesquisa que não dormem bem, tá? Desses que não dormem bem, 60% são homens do gênero masculino e 39% são mulheres. Dos indivíduos que dormem bem, 50% são homens, 50% são mulheres. Tanto agora na análise por linha, se eu somar os dois valores 50-50 eu tenho 100%. Se eu somar aqui 60 com 39% eu tenho 100%. Né? 60,8 com 39,13 eu tenho 100%. Então eu separei essas duas tabelas aí para você conseguir perceber que você pode fazer essa análise por linha ou por coluna. E não existe um método certo ou errado, você usa aquele que for mais conveniente para você, para a sua pesquisa, para o seu trabalho.
tá? Mas eu estou explorando esses percentuais com vocês aqui até para você entender como interpretar essa tabela desse relatório, desse output. Mas na prática, guarde o que eu vou te dizer agora. Se você faz um teste aqui quadrado e o resultado mostra que essa associação não é significativa, como esse caso aqui, então você para a análise por aqui. Nem vale a pena você ficar explorando essas diferenças percentuais ou tentar discutir isso no seu trabalho, porque na prática você não pode considerar elas como algo que existe. Tá? Não houve associação significativa. Tá? Diferente do próximo exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Então vamos lá para o próximo exemplo. Né? Aqui nesse outro exemplo que eu vou dar para vocês, usando a mesma planilha, eu vou continuar verificando se há diferença entre indivíduos que dormem bem ou não, mas agora eu não vou mais avaliar pelo gênero, eu vou avaliar pela cor do cabelo. Tá? Então aqui coluna 8, eu tenho indivíduos com cabelo castanho, preto, loiro. Tá? Será que tem algum tipo de cor de cabelo que dorme melhor? Entendeu? Às vezes o loiro é mais tranquilo e aí ele dorme melhor. Tá? Pesquisa hipotética, tá? Na prática nem faria sentido, mas vamos ver se existe essa possibilidade aqui. Tá? Então, mais uma vez, aqui já tem aquele atalhozinho que eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores. Já está selecionado o que quadrado aqui, eu só clico em Run. Tá? Os dados estão aqui no Raw. Tá? E aí a minha coluna, primeira coluna, cor do cabelo, que é uma variável qualitativa nominal. Só que é uma variável qualitativa nominal e eu tenho 3 categorias. Loiro, cabelo castanho e moreno ou preto. Então, dessa vez eu vou ter, nesse exemplo hipotético, uma tabela 3x2. Porque cabelo eu tenho 3 categorias e dormir bem ou não, 2, sim ou não. Então é uma tabela 3x2. Né? Como eu disse para vocês que quadrado pode ser 3x2, 3x3, 2x2, 4x3, enfim, aí vai. De acordo com o seu desenho experimental. Agora eu seleciono a coluna aqui 16, dorme bem sim ou não e Finish, terminou minha análise. Tá? E nesse caso, já vou até dar o zoom aqui para vocês, a associação foi significativa. Olha o valor do P aqui, é menor que 0,05. Então tem sim uma associação significativa entre cor do cabelo e qualidade do sono. Dormir bem sim ou não. Tá? Então mais uma vez para ficar fácil de enxergar, eu vou dar Ctrl C nesse relatório. Vou lá no Excel, vou dar Ctrl V no relatório para ficar fácil. Tá? Eu só faço isso, gente, mais uma vez, repetindo, para ficar fácil de eu ver o resultado, porque aqui no Excel ele vem alinhadinho, bonitinho, tá? E lá no software ele vem todo torto lá, esquisito, difícil de ver, tá? Então, mais uma vez, para facilitar a sua vida também, eu vou pegar essa tabela aqui, que está aqui do lado esquerdo, eu vou simplesmente dar Ctrl C e Ctrl V aqui, para facilitar a sua visualização. Na prática você não vai precisar fazer isso. Você escolhe se quer fazer essa análise por linha ou por coluna, tá? E a partir daí, acabou. Mais importante aqui é que eu estou vendo, vou destacar em verde aqui, que a associação é significativa. Então a minha conclusão sobre essa análise estatística esse é o termo correto que você tem que usar quando faz um teste aqui quadrado, porque ele é um teste de associação. Tá? Há uma associação significativa entre as variáveis avaliadas. Cor de cabelo e sono e qualidade do sono, se dormem bem ou não. Tá? Existe uma associação significativa. Aí agora, a partir dessa constatação, dessa conclusão, existe uma associação significativa. Entre aspas, eu ganho o direito de ir para a segunda etapa, de interpretar agora e explorar esses percentuais. Agora sim eu vou explorar a fundo esses percentuais. Quando a associação não é significativa, não vale nem a pena você mexer com isso. Tá? O ideal é meio que você ignorar essas diferenças percentuais, porque na prática é como se elas não existissem. Tá? Então vamos lá. Eu vou avaliar primeiro essas diferenças por coluna. Tá? Então vou destacar aqui mais uma vez em cores diferentes. Aqui, ó. Cabelo preto, eu vou colocar em azul, e o loiro eu vou colocar aqui em verdinho aqui, tá? Então vamos lá. Dos indivíduos cabelo castanho, que estão aqui nessa coluna em amarelo, 29% deles não dormem bem e 70% dos cabelos castanhos sim dormem bem. Os caras que têm cabelo preto, 60% não dormem bem e 39% dormem bem.
E dos caras com cabelo loiro, 57% não dormem bem e 42% dormem bem. Então eu consigo ver claramente aqui que os caras com cabelo castanho, eu tenho 70% deles que dormem bem, depois vem os loiros com 42% e os pretos com 39%. Então, pelo percentual eu consigo ver que os caras de cabelo castanho, a grande maioria dorme bem, e essa diferença percentual, nesse caso, ela é estatisticamente significativa. É uma associação significativa. Tá? E também eu posso fazer essa análise por linha. Tá? Que aí, se eu posso dar um palpite, é claro que é uma pesquisa hipotética nesse caso, mas aqui a sensação que eu tenho é que essa análise por linha, ela não é tão boa quanto a análise por coluna. Tá? De novo, mas é um palpite, um trabalho que, óbvio, não existe, né? Mas, enfim, eu posso fazer por linha também. Então, só para vocês interpretarem e verem como é, aqui eu tenho, nessa linha aqui em bege, aqui, né? Dos indivíduos que não dormem bem, independente da cor do cabelo, desses caras todos que não dormiam bem, 21% tinham cabelo castanho, 60% cabelo preto e 17% cabelo loiro. Ou seja, a grande maioria dos indivíduos que não dormiam bem tinha o cabelo preto. Tá? E dos caras que dormiam bem, que tinham um sono bom, né, 50% tinham cabelo castanho, 37% tinham cabelo preto e 12% tinham cabelo loiro. Tá? Ok? Então, quando você for escrever o seu artigo, quando você for escrever a sua tese, você tanto pode colocar o gráfico, né? Com os dados da tabela da esquerda quanto da direita. Óbvio que é errado você colocar os dois, até desnecessário. São exatamente a mesma tabela que eu dupliquei para você ver qual é o melhor método. Então, tanto faz, não tem um jeito certo ou errado, analisar por linha ou por coluna, você põe como for melhor para você, o importante é saber interpretar isso aí. Então, resumindo, não tem associação significativa, o valor do P do Q quadrado é maior que 5%, acabou a análise aí. Conclui que não tem associação e morreu. Tá? Agora, se você fez um teste Q quadrado, a associação foi significativa, como esse segundo caso, aí além da constatação de que o valor do P é menor que 5%, aí você vai também colocar no seu artigo os dados dos percentuais, explorando esses percentuais aí na análise. Tá bom? Bom, então espero que você tenha entendido, que eu tenha sido claro com você, e esse é o passo a passo do teste Q quadrado no software SigmaPlot 12.0. Então, amiguinho internauta, é isso aí. Na verdade, é importante você entender que o teste Q quadrado é um teste básico em estatística e é fundamental que o pesquisador na área da saúde saiba interpretar o relatório, o output desse teste estatístico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo e nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.